mesa do rei, eu vou comer na mesa do rei, e todos que me humilharam vão me ver ali, e vão ter que saber que fui convidado sim. Eu vou receber as terras que perdi e todos os tesouros que meu pai deixou, quando na batalha teve que lutar e a sua vida foi levada. É assim, quando Deus promete, O tempo pode passar, o tempo pode passar, mas de você não se esquece. amém. Você sabe que a fé, quando aplicada, quando colocada em prática, ela, além de trazer benefícios, ela nos faz pensar, ela nos faz raciocinar. E a fé que nos faz pensar, nos faz raciocinar, também nos leva a tomar decisões na hora que ela precisa ser tomada. Essa fé nos leva a ter atitudes na hora que precisa ter atitudes. E também a fé nos leva a retroceder quando precisamos retroceder. Você vai entender mais se você procurar se autoanalisar e ver a sua condição, a sua situação que você hoje se encontra, ou a situação que você está vivendo. Você sabe que a propaganda é a alma do negócio. Dependendo da propaganda, de tanto eles ficarem batendo na mesma tecla, aquilo grava na sua cabeça. Aquilo vira um negócio na tua mente que, se você bobear, você, sem querer, você está repetindo aquela propaganda. Um exemplo, Dolly. Lembra? Dolly, Dolly, Dolly. De tanto você ouvir toda hora, Dolly, 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 fica na tua cabeça. Você vê que fizeram uma propaganda durante 40 dias com o povo de Israel, com o exército de Israel. Durante 40 dias, a propaganda que apresentaram é o seguinte: o gigante que está afrontando o exército é invencível. Não tem como derrotá-lo. Não tem como vencer. E durante 40 dias, porque fizeram essa propaganda que o gigante era algo indestrutível, o exército ficou acuado. O exército ficou com medo. Até que você já conhece a história: Davi enfrenta o gigante, corta, arranca a cabeça do gigante, vence o gigante, desconstruindo toda aquela propaganda que fizeram dele. Então, você precisa entender que a sua visão é que vai mudar a sua condição. Se a sua visão é de uma pessoa fraca, incapaz, por mais que alguém queira que você seja forte, mas você acreditando que é fraco, que é incapaz, você não vai conseguir avançar, você não vai conseguir vencer. E também, você sendo uma pessoa fraca, mas tendo a visão da grandeza de Deus, você vai chegar onde você nunca imaginou chegar. Você vai vender o que você nunca imaginou vender, vai trabalhar com produtos que você nunca imaginou trabalhar, vai fechar negócios que você nunca imaginou fechar. Você será capacitado por Deus, porque é isso que acontece quando vivemos pela fé. Deus nos capacita. Se eu me faço escolhido, se eu assumo a minha posição diante da fé, diante de Deus, então Deus vai me capacitar, Deus vai me dirigir, Deus vai me instruir, Deus vai me condicionar ao sucesso. E se eu precisar em algum momento retroceder, isso não é vergonha. Você vê que Jesus, em alguns momentos, quando as pessoas queriam apedrejar Jesus, o que ele fazia? O que Jesus fazia? Ele, sendo Jesus, ele podia soprar e matar todo mundo. Mas em alguns momentos ele saía correndo. Ele retrocedia para evitar um problema maior. Em alguns momentos, a Bíblia diz que ele saía fugido.
As pessoas queriam pegar, queriam apedrejar, queriam matar, dependendo da pregação, mas ele retrocedia. Eu estou dizendo que a propaganda é a alma do negócio. Qual é a propaganda para esse ano? Que o ano já foi, que o ano acabou. Que por conta da pandemia, que por conta da situação que o mundo foi acometido pelo vírus, esse ano já era. Essa é a propaganda para esse ano, que não adianta investir, que não adianta você tentar. O máximo que você pode esperar é chegar em dezembro vivo. É o que a propaganda está dizendo. Mas isso é a propaganda do diabo. Se eu vivo pela fé e creio no poder de Deus e manifesto a minha fé nesse Deus, o Deus da Bíblia independe de crise, independe se a situação está boa ou se a situação está ruim, porque foram nas crises que você, olhando na Bíblia, foram nas maiores crises que os de Deus se destacaram. Foram nas suas maiores crises ou nas suas maiores ameaças que aqueles que eram de Deus fizeram a diferença, que aqueles que eram de Deus conquistaram, que aqueles que eram de Deus, eles arrebentaram no meio da crise. E por que hoje nós que somos de Deus não vamos arrebentar? Nós que somos de Deus não vamos vencer. Nós só não vamos vencer se nos deixarmos levar pela propaganda aí de fora. Se nos deixarmos contaminar com aquele pensamento de que não tem mais jeito, de que está tudo perdido, de que está tudo acabado, de que não vencemos até agora, não é agora que vamos vencer, não deu certo até agora, não é agora que vai dar certo. E se em algum momento na sua vida você tiver que retroceder um pouco, não tem problema. Você pode aparentemente, abre e fecha aspas, parecer que está perdendo agora, mas você vai ganhar lá na frente. O que você não pode é se deixar vencer pela ideia de que você nasceu para sofrer, para perder, ou pela ideia de que não tem jeito. Tem jeito. Aqui no livro de 2 Crônicas 25, 2 Crônicas 25, no versículo 5 em diante, diz assim: Amazias congregou a Judá e o pôs, segundo as suas famílias, sob chefes de 1000 e chefes de 100, por todo o Judá e Benjamim. Contou-os de 20 anos para cima e achou 300.000 escolhidos, capazes de sair à guerra e manejar lança e escudo. Também tomou de Israel a soldo 100.000 homens valentes por 100 talentos de prata. Preste atenção. Amazias, ele, determinado a enfrentar essa guerra, ele investiu e pagou 100 talentos de prata por 100.000 homens de Israel. Homens escolhidos a dedo. Homens que eram valentes para a guerra. Em outras palavras, Amazias, na sua estratégia, Amazias, no seu investimento, ele estava certo de que iria vencer a guerra. Porque ele investiu. Você sabe quanto que dá hoje, mais ou menos, 100 talentos de prata? Em média, 6 milhões de dólares. Ele pagou por 100.000 homens para lutar por ele, para guerrear por ele. Ele pagou 6 milhões de dólares. Ele investiu pesado. Por que ele investiu? Porque ele queria vencer. Ele investiu porque ele queria derrotar os seus inimigos. Ele investiu porque ele sabia que se ele perde ou perdesse a guerra, todos os seus bens, tudo que ele possuía, tudo que ele construiu, todo o seu patrimônio passaria para os seus inimigos. Então ele investiu pesado para não perder a guerra. Você acha que o diabo, que veio para matar, roubar e destruir, não investe pesado para te destruir ou para impedir você de vencer? Porque você vencendo, você tendo o melhor dessa terra, a palavra de Deus se cumprindo na sua vida, é o nome de Jesus que vai ser glorificado e do diabo envergonhado. Você acha que o diabo vai ficar de camarote, de braços cruzados, assistindo a sua vitória?
Você acha que o diabo vai ficar assistindo você subir degrau por degrau? É claro que não. Por isso, a Bíblia diz que a nossa guerra é contra os principados, potestades. A nossa guerra é contra o diabo. Que a todo instante ele está criando situações, propagandas, armadilhas, para tentar nos impedir de avançar, para tentar nos impedir de empreender, de prosperar, de conquistar, de fazer a diferença. Mas aí, Amazias, ele gasta 6 milhões de dólares por um exército que supostamente ele tinha uma certeza que agora ele venceria. Que agora ele podia ir para a guerra, que ele teria a resposta e teria a vitória. Mas aí vem a direção de Deus. E a direção de Deus nem sempre é o que nós queremos, ou o que nós achamos. Na cabeça de Amazias, o certo era ele ir para a guerra com aqueles 100 mil homens, que ele venceria. Aí diz a Bíblia, certo homem de Deus veio a ele, dizendo, ó rei, não deixes ir contigo o exército de Israel, porque o Senhor não é com Israel, isto é, com os filhos de Efraim, que foram os homens que ele contratou. Porém, vai só, age e sê forte. Do contrário, Deus te faria cair diante do inimigo, porque Deus tem força para ajudar e para fazer cair. E agora? Na cabeça de Amazias, ele acabou de contratar 100 mil homens e está tudo certo para vencer. Aí chega um homem de Deus, a Bíblia nem fala o nome desse homem de Deus, certo homem de Deus, devia ser o Formigoni da época. Chega e diz assim, tu vai dançar. Você, indo com esses 100 mil homens, parece que é garantia de sucesso. Parece que está garantido, mas você vai perder com esses 100 mil homens. Se você for com eles, você vai cair, você vai fracassar, você vai perder a batalha. Agora, se você for sozinho, se você for só agir e for forte, você vai vencer. Do contrário, você cai. Do contrário, você perde. Qual que é o contrário de ir só? Esperar pelos outros. Depender dos soldados. Qual o contrário de agir? Ficar parado. Qual o contrário de ser forte? Ser fraco. Porque para ficar na dependência de Deus, para contar só com Deus, e não com aqueles 100 mil homens, o sujeito tem que ser macho. O sujeito tem que confiar. Tem que crer realmente no Deus que ele serve. Porque é mais fácil contar com quem eu estou vendo do que com quem eu não estou vendo. Mas o contar com quem eu não estou vendo é fé. É garantia de sucesso. O contar com Deus é garantia de sucesso. Contar com o meu braço, contar com a minha capacidade, contar com a força humana, não é garantia de sucesso. Aí Amazias pensou exatamente o que você está pensando. Disse Amazias ao homem de Deus, que se fará, pois, dos 100 talentos de prata que dei às tropas de Israel? Respondeu-lhe o homem de Deus, muito mais do que isso pode dar-te o Senhor. Mas eu vou perder os 6 milhões de dólares que eu já paguei por esse exército? O homem de Deus falou, muito mais do que isso tem Deus para te dar. Porque se você for com isso aí, você vai perder os 6 milhões de dólares que você pagou e vai perder todo o seu patrimônio ainda, na guerra. Mas se você for com Deus, Deus vai te dar a vitória, Deus vai te dar o milagre, e muito mais do que 6 milhões de dólares, tem Deus para te dar. Porque quando você vencia o exército inimigo, era comum na época, o exército, o homem ele ia para a guerra, ele levava o ouro que ele tinha, ele levava as riquezas que ele tinha, porque quando ele conquistava, ele vencia aquele exército inimigo, ele já ficava lá, ele já conquistava a terra, ele já conquistava tudo. Mas também quando ele morria, a riqueza dele ficava lá. Você lembra no próprio livro de Crônicas, fala que
quando Deus deu a vitória, que o exército inimigo, eles se mataram, e que eram corpos mortos, quando o povo de Israel chegou no topo do monte e viu no vale corpos mortos, a Bíblia diz que o povo de Deus ficou 3 dias só pegando os despojos, só pegando as riquezas que estavam com os cadáveres. Então, o homem de Deus falou, muito mais do que isso tem Deus para te dar. Mas aí a pergunta é, será que nós, no lugar de Amazias, faríamos o quê? Hoje é fácil, que a gente já conhece a história, a gente já sabe o final do filme, que Deus deu a vitória, a gente diz, não, eu confiaria. Mas por muito pouco a gente duvida. Para ser fiel no dízimo, tem gente que já não confia em devolver 10%, confiar que devolvendo 10% do que chega nas mãos dela, para Deus ela não vai perder, ela vai ganhar, ela vai investir. Ela acha que ela perde se ela devolver o dízimo. Às vezes, para fazer um voto, dá R$100 de oferta, ela já acha que vai perder. Imagine um investimento desse. Aí, diz assim, então separou Amazias as tropas que lhe tinham vindo de Efraim, para que voltassem para casa. Pelo que muito se acendeu a ira deles contra Judá, e voltaram para casa ardendo em ira. Animou-se Amazias, e conduzindo o seu povo, foi-se ao vale do Sal, onde feriu 10.000 dos filhos de Seir. Também os filhos de Judá prenderam vivos 10.000 e os trouxeram ao cume de um penhasco, de onde os precipitaram, de modo que todos foram esmigalhados. A miséria, esses inimigos aqui, hoje representa a miséria, a dívida, o fracasso, a derrota, tudo aquilo que vinha dando errado na sua vida e que Deus quer que seja esmigalhado. Através da sua fé, através da sua obediência, esse inferno que hoje está lhe destruindo, que hoje está te esmagando, ele é que vai ser esmagado. Esse desemprego tem que ser esmagado, a dívida tem que ser esmagada, a falência tem que ser esmagada, o fracasso, a vergonha, a humilhação tem que ser esmagado. Ele venceu no vale do sal. Eu podia pegar e encher essa igreja de sal e falar assim, você vai vir aqui, vai pisar, você vai morar dentro do sal, você vai se cobrir de sal e vai vencer. Mas se você não contar com Deus, não adianta. Se você não contar com a fé, não adianta. Se você não obedecer, se você não confiar, não vai ter resposta. A Bíblia diz que 10.000 foram derrotados no Vale do Sal. Os outros 10.000 foram esmigalhados. 20.000 soldados. E ele tinha 100.000 homens, que aparentemente venceria fácil. Mas se ele fosse com aqueles 100.000 homens, ele perderia. Se ele contasse com o braço dele, ele perderia. Se ele contasse com a força dele, ele perderia. Você já contou com o teu braço e perdeu. Você já contou com a tua expertise e perdeu. Você já contou com a sua capacidade, com os seus diplomas e perdeu. Mas se você contar com Deus, toda miséria vai ser esmigalhada. Vai cair por terra. E se você perdeu alguma coisa, financeiramente falando, muito mais tem Deus para te dar. Se você deixou de ganhar também, não perdeu, porque nunca conquistou, deixou de ganhar, muito mais tem Deus para te dar. Muito mais. É só você contar com Ele. Contando com Ele, Ele vai te dar sabedoria, direção, coragem, ousadia, intrepidez. Vai só, age e ser forte. Ah, mas ele não crê. Vai só, age e ser forte. Não espera por ninguém. Você estava esperando por alguém? Não espera. Vai só, age e ser forte. Porque Deus é contigo para te dar a vitória. Amém? Quais são os inimigos que você quer esmigalhar? Quais são os problemas que você quer que sejam esmigalhados? Quais são? Dívida, desemprego, falta de dinheiro. O que mais? Aluguel que você quer esmigalhar. O que mais que você quer esmigalhar? Se você hoje assumir a sua aliança com Deus, se você hoje fizer a sua parte com Deus, muito mais tem Deus para te dar. Segunda-feira é para quem quer prosperar.
Eu vou dizer uma coisa para você que você deve gravar isso na sua cabeça. Pessoas não fracassam, elas apenas desistem. Pessoas não fracassam, elas apenas desistem. Por que tem pessoas que hoje estão fracassadas em algumas áreas? Porque desistiram de lutar, desistiram de crer, desistiram de confiar, desistiram de perseverar. Porque deu errado ontem não quer dizer que vai dar errado hoje. Porque não funcionou ontem não quer dizer que não vai funcionar hoje. É isso que você precisa entender. Se você não desistir, você pode ter certeza que, ainda que ontem deu errado, então hoje vai ter que dar certo. E se não der certo hoje, vai dar amanhã, mas vai dar. É só você não desistir. É só você não duvidar do poder de Deus. Porque o mesmo Deus que fez milagres na época de Amazias, é o Deus que faz milagres hoje. Ele não mudou não. Os inimigos são os mesmos. As afrontas são as mesmas. E quando você conta com Ele, com a palavra dEle, com a promessa dEle, Ele vai na tua frente e faz o que tiver que ser feito. Ele faz o que tiver que ser feito para te honrar. Fique em pé, por favor. E aí, Ele dando a você direção, porque a Bíblia diz que esse homem de Deus deu direção. Deus dá a direção, coloque em prática. Não duvida da direção dele não, ainda que a direção de Deus pareça maluca. Ainda que a direção que vem de Deus parece que não vai dar certo. Porque a direção de Amazias que parecia que ia dar certo. A estratégia dele que parecia que ia funcionar. A de Deus parecia que não ia funcionar. Mas a de Deus nunca falha. A de Deus não tem como dar errado. Primeira coisa, ser dizimista, ser fiel. Se você não está sendo, passa a ser. Se você não está devolvendo as suas primícias a Deus, faz um voto agora. Fala, meu Deus, eu passo a ser dizimista. Eu passo a ser fiel. Eu passo a obedecer a tua palavra, a contar não com o meu braço, mas a contar com a tua palavra. Quando você passa a ser fiel a Deus, então Deus amarra o devorador, abre as janelas dos céus, derrama bênçãos sem medidas e derrama sabedoria, direção. No que eu posso trabalhar, com que trabalhar, como trabalhar para mudar essa situação. O que eu posso fazer para multiplicar esse pouquinho que tem aqui na minha mão. Deus vai te dar estratégias que vão fazer você progredir, prosperar. Trabalhar, às vezes, com coisas que você nunca trabalhou. Com pessoas que você nunca imaginou trabalhar ou fechar negócios. Deus vai te dar uma direção que aparentemente possa parecer que não é aquilo ali que vai produzir o milagre. Mas com Deus não dá errado. Vai só, age e ser forte. Ele foi e teve a vitória. Não duvide do poder de Deus, mas confia que se tiver que esmigalhar o seu problema, Ele vai esmigalhar. Se tiver que lançar no vale do sal, Ele vai lançar. Mas a vitória vai ser sua no final. Final do filme a gente já sabe. As lutas que você está enfrentando, as guerras que você está enfrentando, se você obedecer, confiar, a vitória é tua. Você sabe que a vitória é sua. No mais íntimo do teu ser, o Espírito de Deus diz, eu estou com você. Só confia. Só acredita. Não desista, insista. Não desista, insista. Que aí você vai chegar lá. Feche os olhos. Coloque as mãos no coração. E aí no seu lugar, pensa e fala para Deus quais são os inimigos que você quer que sejam esmigalhados hoje, que você quer que sejam destruídos hoje, que nunca mais eles apareçam na sua vida. A miséria, a porta que está fechada, o desemprego, a dívida, a falência, essa situação vexatória que você trabalha pra caramba, mas o resultado é nulo, é negativo. Então fala, meu Deus, eu quero agora que todos esses problemas, todas essas amarrações, tudo que na minha vida financeira está travado, tudo que na minha vida financeira
tem trazido vergonha, tem trazido humilhação para a minha vida, eu quero que sejam esmigalhados. O espírito da miséria seja esmigalhado, o espírito da pobreza, o espírito da derrota, o espírito do fracasso seja esmagado nesse momento. Oh meu Deus, venha com o teu poder esmagar todo o fracasso, toda derrota, toda humilhação, toda vergonha. Ela vai ter também coragem de agir, de ir só e de ser forte lá fora para tomar decisões. E o Senhor disse: muito mais do que isso tem Deus para te dar. Muito mais do que você perdeu tem Deus para te dar. Muito mais do que você não recebeu tem Deus para te dar. É só você contar com Ele, é só você confiar nele, é só você acreditar na palavra dEle. Então aí no seu lugar, com as mãos no coração, fala para Deus: meu Deus, eu quero vencer essa miséria, eu quero vencer essa pobreza, eu quero vencer esse fracasso, eu quero vencer essa situação de amarração econômica, de miséria financeira. Eu quero vencer isso. Eu faço um voto de ser dizimista aqui no teu altar. Eu faço um voto de ser dizimista aqui na tua obra, aqui no hospital da alma. Fala: meu Deus, eu quero hoje vencer essa situação de vergonha, de fracasso. Você vai fazer uma oferta, um voto, de preparar uma oferta de R$100, que é nada comparado aos 6 milhões que ele tinha investido no exército. Mas eram 100 talentos de prata. Você vai fazer uma oferta de R$100, representando aqueles 100 talentos. E muito mais do que esses R$100 tem Deus para te dar. Se você crê que muito mais tem Deus para te dar, você vai preparar R$100 e vai trazer essa oferta na segunda-feira que vem. Ou se você está acompanhando essa mensagem pela internet e você crê na palavra que você recebeu, você crê que Deus está dizendo para você: vai só, age e ser forte, que Ele vai te dar a vitória. Você vai preparar uma oferta de R$100 agora, vai transferir para as contas do Hospital da Alma, vai mandar o comprovante no nosso WhatsApp. Mas Deus vai te dar a vitória agora sobre esses inimigos. Deus vai te dar a vitória agora sobre essa amarração, sobre essa miséria, essas dívidas. Você quer vender, mas não consegue vender. Você quer pagar, não tem dinheiro. Você quer comprar, não tem dinheiro. Você dorme tarde, acorda cedo, você trabalha, mas a sua vida está amarrada, está tudo travado. Deus, em o nome de Jesus, Ele destrói agora todos os espíritos miseráveis, todos os espíritos que estavam trancando, amarrando, fechando as portas. Sejam esses espíritos amarrados, e toda miséria, todo fracasso, toda derrota, em o nome de Jesus, sai agora. Meu Deus, muito mais tem o Senhor para dar a essa pessoa, muito mais. Você que está aqui e tem como fazer agora essa oferta, você vai passar o cartão, ou em cheque, ou em dinheiro, ou então você vai pegar um envelope para trazer na segunda-feira que vem. Se você quiser o envelope, levanta a mão, os obreiros vão levar até você. Mas eu sei que você indo só, agindo e sendo forte, Deus, Ele te dá a vitória agora. Deus, Ele muda a sua história. Deus, Ele muda a sua situação. Ele muda a sua condição. Em o nome do Senhor Jesus, meu Deus, que a prosperidade venha para essas mãos, que as portas sejam abertas, que os tesouros escondidos, as riquezas encobertas venham para essas pessoas. Eu determino que a prosperidade venha sobre a sua vida. Eu determino que as portas sejam abertas.
em o nome do Senhor Jesus, neste momento, sejam prósperas as suas mãos. Receba a riqueza que vem de Deus, a prosperidade que vem de Deus. E você que crê, diga assim seja. Amém. Amém.